Oi, seja bem-vindo à Comunidade Luterana de Guarulhos para o culto da União Paroquial São Paulo. Jesus Cristo diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." João capítulo 14, versículo 18. Com essas palavras quero acolher vocês para a nossa celebração. Essa celebração onde nos unimos virtualmente, mas pela fé e na certeza de que Deus se faz presente na minha e na sua vida. E nós nos unimos nessa celebração em nome de Deus, esse Deus maravilhoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar para louvarmos juntos a Deus cantando o hino Então Se Verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós podemos falar com Deus e sermos totalmente abertos, sinceros, colocando nas mãos dele a nossa vida, pedindo a ele perdão de todos os nossos pecados. E nós vamos fazer isso agora cantando o hino Se Sofrimento Te Causei, orando com ele e pedindo a misericórdia de Deus sobre nós. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor, se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor, escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma a minha vida entregue a ti, amém, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a cada dia nos desviamos dos teus caminhos. Dá-nos, Senhor, a tua graça, porque pecamos contra ti por meio de nossas palavras agressivas em direção ao nosso próximo, pensamentos que nos desviam da tua palavra e da tua vontade, atitudes erradas, ó Deus. Tem misericórdia de nós também porque nos omitimos diante da dor do nosso próximo.
Nós precisamos de Ti, Senhor. Venha ao nosso encontro agora e, pelo sacrifício de Cristo na cruz, dá-nos o Teu perdão para que experimentemos verdadeira paz e tenhamos a força do Teu Espírito Santo para viver em obediência a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Na certeza de que Deus cuida de nós, que Ele nos ama e perdoa, eu anuncio a você que orou comigo que os seus pecados estão perdoados em nome de Jesus Cristo. E te convido a dar glórias a Deus por isso, cantando o hino Perto Quero Estar. Convido vocês para orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui no meio de nós. Pedimos que seu Santo Espírito nos conduza agora para a leitura da tua palavra, que assim possamos entender, refletir e aplicar em nossas vidas. Amém. Se você quiser, você também pode abrir a sua Bíblia em casa e ler comigo. Vamos ler o livro de Atos, no seu capítulo 1, versículos 6 a 14. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu quando Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram para eles. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Até aqui a palavra do Senhor. Na última quinta-feira, nós lembramos a ascensão de Cristo, a subida de Jesus Cristo ao céu. Por isso o Arthur leu para nós o texto em Atos capítulo 1. Nós celebramos essa data tão importante que marca a mostra, a demonstração de Deus do seu poder em nossa direção. Deus mostra, quando Jesus sobe aos céus, que Ele é um Deus vitorioso, que Ele é um Deus de vitória. Mas vitória sobre o quê? Nós ouvimos muito falar em vitória ao nosso redor. Você deve herdar a vitória. Mas que vitória é essa que Jesus Cristo teve e Ele nos dá? Olhando para a Bíblia, nós enxergamos uma vitória que acontece sobre o poder do pecado, da morte, do inferno e do mal. O pecado, a morte, o inferno e o mal. Esses 4 poderes que dominam a humanidade e que necessitavam ser vencidos e só podiam ser vencidos por Ele. Essa vitória Ele mesmo nos dá. E hoje a pregação acontece a partir de um texto bíblico dos Salmos, capítulo 68.
E é muito interessante que quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei muito preocupado. Primeiro porque quando eu gravei o primeiro culto da União Paroquial, eu vi o texto de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Se você assistiu, talvez você se lembre. Foi muito gostoso, porque é um texto de esperança, um texto que eu já preguei várias vezes, que eu conhecia. E aí, quando eu vi hoje Salmo 68, eu pensei, nossa, agora vai ser difícil. Porque é um texto que eu nunca preguei e é um texto difícil de entender à primeira vista. E aí então, nas minhas leituras, os próprios pesquisadores diziam, olha, não dá para entender muito bem isso daqui. Mas os pais da igreja, como Eusébio, Atanásio, Agostinho, aqueles padres que pensaram a fé cristã no início da igreja, disseram que esse salmo relatava sobre a ascensão de Jesus Cristo. Eles faziam um paralelo, e eu quero tentar fazer alguns paralelos desse texto com vocês hoje aqui nesse culto. Vamos abrir juntos Salmos capítulo 68, versículos 1 a 10 e depois versículos 32 a 35. Salmos capítulo 68, versículos 1 a 10, depois versículos 32 a 35. E lá a palavra de Deus diz o seguinte: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu. O céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. Versículo 32. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amém. Deus é um Deus vitorioso. Esse salmo é um salmo de vitória, lido e cantado pelo povo enquanto fazia procissão em direção ao templo para celebrar esse Deus que venceu. Esse Deus que venceu trazendo o seu povo do Egito na escravidão para a liberdade da terra prometida, fazendo o povo atravessar o deserto, fazendo sinais e milagres do Egito para liberar o seu povo, trazendo esse povo nos seus braços até uma nova terra. Deus é Deus que vai marchando à frente de seu povo, como aquele que cavalga o deserto, como diz o nosso texto, cavalga as nuvens. Ele vem à frente, liderando, trazendo o seu povo consigo. Ele também se levanta, diz o versículo 1. Deus se levanta e quando ele se levanta, ele demonstra o seu poder em nossa direção, derrotando os seus inimigos. Nós vemos em João, capítulo 3, que Jesus foi levantado na cruz. E isso foi sinal
para os nossos olhos de uma grande derrota, mas para os olhos de Deus e para a nossa salvação, uma grande vitória para mim e para você. Deus se levantou, mas não com o poder como nós queremos enxergar, mas com o poder do amor, o poder demonstrado na cruz. E com esse poder é que Ele vem em nossa direção. Deus se levantou também quando subiu aos céus. Ele trouxe a vitória definitiva para nós. Ele trouxe a vitória que acontece por meio de Jesus. O mal foi derrotado na cruz. O diabo foi derrotado na cruz. O inferno foi derrotado na cruz. O nosso pecado que nos dominava foi derrotado na cruz. E tudo isso não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Nós temos liberdade, apesar de ainda pecadores, apesar de ainda sofrer a influência do mal, nós somos livres pela graça de Deus. E Jesus promete que irá voltar. Da mesma forma que Ele subiu, Ele irá voltar e finalmente julgar os vivos e os mortos, julgar todas as injustiças, julgar todos os seus inimigos, como nós ouvimos no texto. Esses inimigos são aqueles que se voltaram contra Deus, que voltaram as costas a Deus e não quiseram crer nele, não quiseram crer no seu Filho Jesus, mas viveram seus caminhos longe de Deus, segundo a sua própria vontade. Deus vem então com esse juízo de salvação para os que creem e condenação para aqueles que não creem. Essa vitória é dada de presente por Deus. Eu quero lembrar também o apóstolo Paulo, quando em Efésios capítulo 4, nos versículos 8 a 10, ele até mesmo cita um pedaço do Salmo 68, um versículo que a gente não leu, o 18, e ele fala da subida de Jesus ao céu também. Mas ele fala que Jesus subiu ao céu e encheu o universo com a sua presença gloriosa. E a partir desse momento, então, Jesus, mais uma vez, está acessível para mim e para você. Ele está presente em todos os lugares, acessível porque Ele nos ama. E por causa do perdão que Ele nos dá dos nossos pecados, nós podemos falar com Deus, viver com Deus e buscar a Deus a cada dia de nossas vidas. Ele é vitorioso, demonstrou isso subindo aos céus. Mas que vitória é essa que Deus alcança? E que vitória é essa que Deus nos dá? Eu já falei no início, cuidado quando anunciam muitas vitórias por aí. Anunciam uma vitória financeira, anunciam prosperidade, anunciam curas e milagres à torta e à direita, como se Deus fosse obrigado a te dar coisas. Mas a vitória que Deus nos dá está descrita no Salmo 68 que nós acabamos de ler. É uma vitória do amor, é uma vitória que vai em direção ao sofrido. Nós lemos que Deus então estende a mão aos órfãos, às viúvas. Ele estende a mão aos solitários, aos prisioneiros, às pessoas que mais necessitam nessa hora. Talvez você seja alguém que está precisando agora de uma mão estendida de Deus. Ele estende essa mão em sua direção, porque Ele te ama. Ele também estende sua mão em direção ao próximo por meio de você. Quando os discípulos viram Jesus subindo aos céus, eles ficaram olhando para cima, de boca aberta. Nossa, né? Que coisa louca é essa? Jesus subiu aos céus e de repente anjos vêm e dizem: o que vocês estão aí olhando para cima? O que vocês estão aí olhando para cima? Esse Senhor que subiu vai descer do mesmo jeito que vocês o viram subir. Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, nós, hoje, enquanto Ele não volta, nós queremos ser a mão estendida de Deus, agir nesse mundo a partir da nossa fé, estender a mão aos que precisam, ao órfão, à viúva, ao prisioneiro e tantas outras coisas e pessoas e situações que estão em sofrimento nessa hora. Seja esse braço estendido. A vitória de Deus não é uma bênção egoísta para você. É a bênção que Ele te dá para que você reparta o amor em direção ao próximo. O Salmo encerra, nos versículos 32 e 35, com um grande chamado ao louvor a Deus. Ele chama nos versículos anteriores até mesmo os outros povos para que venham e vejam a grandeza que há em Deus. E você também é convidada nesse momento a louvar a Deus pela força que Ele te dá, a louvar a Deus pela força que Ele é na sua vida. E o melhor louvor que nós podemos dar a Deus
é a nossa obediência, é a nossa ação nesse mundo conforme a sua vontade. É a prática daquela fé que Ele colocou no nosso coração. A fé não pode ser só um acreditar. Ele quer que você haja, que você vá em direção ao próximo. Por isso o Salmo diz: entoem hinos a Deus, escutem a sua voz e anunciem a sua grandeza. Entoem hinos a Deus, escutem a voz de Deus, anunciem a sua grandeza. Então, o nosso louvor a Deus por meio de hinos, por meio do culto, por meio desse culto, dessa transmissão que nós fazemos pela internet. O louvor a Deus deve ser dado para além daqui. Martinho Lutero dizia que o nosso culto a Deus começa depois do culto que nós participamos. No culto que nós participamos, seja ele online ou não, Deus nos serve pela palavra. E ao sair daqui, nós servimos a Deus com a nossa vida. Ele te dá força para isso. Por isso, busque a Deus e haja conforme a sua santa vontade. Amém. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia daquelas pessoas que estão enfrentando doenças diversas nesse momento. Estende a tua mão e concede a cura, Senhor. Tem misericórdia das pessoas que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo por causa do isolamento, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, pelos problemas familiares que estão surgindo neste tempo. Que as pessoas possam, ó Deus, a partir do Teu amor, também resolver as suas situações, seus problemas, seus dilemas. E que possam também, confiantes em Ti, recomeçar. Assim, ó Deus, dá-nos a Tua graça e a Tua força. Abençoa também, ó Pai, as pessoas que estão trabalhando neste momento nos serviços essenciais, para que tenhamos aquilo que necessitamos para viver e para viver em segurança. Também, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nossas lideranças, sobre as pessoas que nos governam, que tenham a luz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Dá a Tua luz para que governem conforme a Tua vontade e não conforme interesses próprios. Nós oramos conforme o Senhor Jesus nos ensinou, incluindo tudo mais na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você quiser, pode estender as suas mãos num gesto de recebimento e eu vou estender num gesto de bênção. Que o Senhor esteja a teu lado para caminhar contigo. Que o Senhor esteja à tua frente para guiar os teus passos. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger de todo o mal. Que o Senhor esteja dentro de ti para dar sentido à tua vida. Que o Senhor esteja embaixo de ti para te levantar quando caíres. E que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que possamos ir na paz do nosso Senhor, servindo a Deus com alegria, esse Deus que se faz presente em nossas vidas, esse Deus maravilhoso de amor. Amém.